Olá, muito bom dia. Esse é o nosso convidado, Aguinaldo Mantovani, que é empresário, professor, especialista em engenharia de segurança e coordenador do Comitê de Políticas e Relações do Trabalho do Sinduscom. Ele é o convidado da live desta quinta-feira, 21 de maio de 2020, a live das 10h30 da ASIC, e ele vai falar com a gente sobre uma nova realidade nos canteiros de obra. Muito obrigado por aceitar o convite, Aguinaldo, e muito bom dia. Bom dia a todos que tenham a oportunidade de nos acompanhar nesse trabalho, né, diferenciado, mas importantíssimo, que a SIC vem realizando e também outras entidades. Eu aceitei imediatamente o convite, acredito que algumas pessoas podem e até devem colaborar enquanto partes de uma sociedade e em um assunto que afeta, né, o mundo todo e nós aqui proporcionalmente, regionalmente, né, nas nossas vidas, nossas famílias, nossas empresas, e nós que estamos já aí há uma jornada longa no setor, estamos inseridos, né, no mesmo barco, como é a frase aí, o jargão que está sendo usado, estamos no mesmo barco e nem por isso, né, ou até por isso a gente pode eventualmente contribuir, tentar trazer um pouco daquilo que a gente está percebendo, de como nós estamos mudando o comportamento, o que vai ficar para depois, né? Eu acho que esse é o resgate, é o que nos motiva, né, a estar contribuindo aí para quem tiver interesse em cada tema. Muito bom dia a todos, eu sou Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. É um prazer ter a audiência de vocês. E o nosso convidado é Aguinaldo Mantovani e o tema Uma Nova Realidade nos Canteiros de Obra. Aguinaldo, como os canteiros de obra foram efetivamente, no que se refere à gestão de pessoas, alcançados pela pandemia do coronavírus? É importante que a gente se destaque, eu acho que preliminarmente é importantíssimo um conceito, né? O que é um canteiro de obras? Eu prefiro trazer esse resgate para que a gente possa entender, primeiro, nós somos uma indústria, e como indústria temos características específicas, mas nós temos nós temos um ponto, né, que é crucial. Aonde que está a indústria? Qual é o endereço dessa indústria, né? Então eu tenho falado isso, Jean e demais aí que participam, conseguimos perceber a indústria da construção civil como um endereço fechado ou um endereço... Percebe que na tua rua tem uma indústria, na tua casa, ao lado, né? Hoje, se nós voltarmos para casa, a gente vai ver várias indústrias no trecho. Então, esse é um ponto que é preciso destacar, né? A indústria da construção civil ela é pulverizada, né? Os seus endereços são esparsos. E aí nós vamos encontrar perfis das mais variadas formas, né? A reforma de um prédio é uma indústria da construção. Percebe? A limpeza de uma fachada, quando você usa equipamentos, admite pessoas, traz equipamentos pesados, traz materiais de construção, de limpeza. Então a indústria é extremamente segmentada, ela é diluída no meio do caminho, né? As cidades são formadas pela indústria da construção civil. E isso traz uma importância que está na vida das pessoas. Todo mundo já construiu um dia, todo mundo poderá um dia vir a construir ou a reformar. Isso faz com que a obra, né, o elemento obra, esteja muito inserido na sociedade e a sociedade inserida no ambiente obra. Jean, isso é importante destacar porque nós estamos diante de uma pandemia, né, que lá atrás, há 2 meses, há pouco mais de 2 meses, alguns de nós achávamos, não, isso não é para a gente, né, e está do nosso lado. Nós participamos de uma primeira reunião do COI ainda no mês de março e todos lado a lado, as máscaras ainda não eram o auge da discussão. E já naquele momento nós falávamos de alguns segmentos, o que fazer com alguns setores, né? A construção civil, representada no momento por algumas autoridades do setor, presidente Sinduscom, alguns até aqui ex-presidentes da SIC, nós tivemos um grupo de pessoas que debruçou sobre o tema
para tratar do que faríamos e como agiríamos com os nossos trabalhadores, que agora a ideia é salvar vidas, preservar vidas, né? A construção civil é detentora de um volume grande de mão de obra. E voltando para o conceito anterior, muitas pessoas estão vinculadas, direto ou indiretamente, à construção civil. Isso torna a tarefa um pouco mais difícil e aumenta muito o compromisso de quem está à frente da tomada de decisões, não é? A pandemia, né, o coronavírus, SARS-CoV, Covid-19, o nome que se queira dar, ele é um inimigo invisível, né? Tá difícil de lutar com um inimigo que você enxerga. Imagina nós lutarmos com alguém que você não sabe onde pode estar. Isso torna a nossa vida, né, a vida do empresário, da construção civil, a vida do assessor, do consultor, né, lá do pedreiro, isso torna a vida deles mais difícil. E aí eu quero aproveitar para falar do ator, né? Quem são os atores? Quem é que é o nosso público? Uma vez que a construção civil ela tem essa característica como indústria de receber os seus trabalhadores num ambiente muito hostil. A obra é um elemento que alterna todo dia. Há dinamismo, né? Há dinamismo na obra. Hoje é chão, amanhã é parede, depois é teto, depois eu interfiro na vizinhança, depois a vizinhança interfere no meu trabalho, porque nós ocupamos as vias de acesso. Percebe que a equação ela vai ficando com múltiplas variáveis. E o trabalhador nosso, de cada dia, né, homem ou mulher, que sai cedo e que carrega consigo o almoço que ele vai fazer horas depois, né, porque aí ele coloca num recipiente para aquecer e almoça na própria obra. Percebe o quanto de elementos que nós temos para cuidar, né? A obra, como indústria provisória, naquele endereço, precisa prover ambientes tão seguros quanto qualquer outra. Mas entendam, eu chego até o ambiente, troco de roupa, faço o aparelhamento aí dos equipamentos que eu preciso, reservo meu almoço, faço minha higiene, almoço no canteiro, descanso no canteiro, converso no canteiro. Então isso é diferente. E como tratar agora de um problema que surge extraordinariamente, vamos dizer do nada, né? A gente sabe que ele teve o seu vetor, mas ele surgiu nas nossas vidas e nos trouxe essa responsabilidade de entendermos o setor, como talvez antes nunca nesse aspecto, e transformar aquilo que se lê todos os dias, e a mídia ela é pesada, ela força a mão em alguns aspectos, mas ela nos ajuda, né? Trazendo os alertas. E aí envolver as pessoas certas no momento certo pode ser o caminho. E eu utilizo 4 Cs, né, para falar sempre. Eu falo de competências, falo de comprometimento, falo de cooperação e falo um pouquinho dessa capacidade de unir tudo isso, né? Como que eu coloco uma pessoa certa, duas mentiras podem virar uma verdade. Então eu preciso muito da competência de pessoas que vão trazer ou tentar ajudar a trazer esse resultado. Esse é um cenário um pouco amplo, mas precisamos entender, construção civil está nas nossas vidas, sim. Brasil afora já está se falando que pode ser um dos setores que vai nos ajudar a recuperar, a nos reerguermos, né? Assim como o agronegócio tem uma importância fundamental aqui na nossa região, a construção civil, sim, né? Construindo estradas, escolas, hospitais, reformando, pavimentando e trazendo esperança, porque nós teremos que sair disso o quanto melhores pudermos. E acredito sim que o comprometimento de muitas pessoas pode ajudar nisso daí. Mais uma vez eu quero agradecer a quem nos acompanha e pedir, se alguém tiver alguma pergunta, né, alguma dúvida sobre esse assunto, uma nova realidade no canteiro de obras. Estamos recebendo aqui hoje o empresário, professor especialista em engenharia de segurança e coordenador do Comitê de Políticas e Relações do Trabalho do Sinduscom, o Aguinaldo Mantovani, que ele vai ter o maior prazer em responder. O Aguinaldo nasceu em Arapongas, no norte do Paraná. Ele está chegando aos 50, né, Aguinaldo? É isso aí. Está há 40 anos em Cascavel, é casado e pai de 4 filhos.
Aguinaldo, você falou agora há pouco, e na área da indústria, da construção civil, o uso de equipamento de segurança é uma obrigação há muitos anos, né? Como é que o pessoal da obra recebeu no primeiro momento? Houve algum tipo de resistência no uso de máscaras? São questões fundamentais, né? O cerne da discussão, a adoção de EPIs, né? As pessoas que nos acompanham eventualmente já têm essa familiaridade no equipamento que protege individualmente a pessoa, né? Ele surge no momento em que existem riscos no ambiente, né? Vamos ter que dar uma aulinha aqui para a gente poder... Então, assim, com base no levantamento ambiental, né? Isso é praxe, eu identifico pontos que possam haver a vulnerabilidade, né? Do acometimento de doenças ou de acidentes e defino um conjunto de medidas, quais sejam administrativas, coletivas ou individuais, tá? Isso forma um compêndio de informações que se traduz em equipamentos de proteção, por exemplo, que é uma das medidas. Como estamos vendo agora, e estamos atribuindo à máscara um equipamento de proteção individual. As obras, como o Jean já comentou, há muitos anos, né, há muito tempo que a legislação definiu como obrigação legal do empreendedor, né, daquele que provê a condição econômica para se construir, que ele também forneça equipamentos para que aqueles funcionários, aí aquela turma que está ali, possa se proteger. Por que um óculos? Porque eu tenho partículas multidirecionais que podem atingir a região dos olhos, promover um acidente, utiliza-se um óculos. E todos os outros que são dos setores. Quando surge a possibilidade de uma infecção, e a isso nós chamamos de risco biológico, né, que talvez fosse até então o risco mais difícil de explicar, viu, Jean? O risco em que o trabalhador não entendia, mas o que é isso? É uma bactéria, protozoário, né? Vírus. Um micro-organismo, muito difícil de identificar até. E aí nós fazíamos sempre esse trabalho, olha, é um risco que pode te trazer uma doença, né? E que pode penetrar o teu organismo via aérea, né? Via respiratória, via bucal, né? Através do contato com a boca, via qualquer aí, a gente fala em mucosas. Mas também, né? Pela higienização, você consegue fazer uma barreira. A ideia sempre foi essa, para o risco biológico, máscaras, tanto que elas já existiam no mercado, para a área médica, por exemplo, né, já era praxe. Quando o trabalhador nosso, aí agora para o setor, quando nós nos deparamos com essa nova possibilidade, ou seja, nós temos agora um risco biológico que atingiu a população em massa, que tem o contágio, chamamos de comunitário, né, onde que está o vírus. Imediatamente surgiram planos de contingência, depois falamos um pouquinho dele, aonde uma das medidas é o uso da máscara. E nós, me permitam, fomos muito rápidos, né, enquanto setor. A construção civil imediatamente pesquisou e falou, não, máscara. Ainda havia uma discussão muito forte, usa, não usa, só infectado, não é. E nós incluímos em alguns planos a adoção das máscaras. Para o trabalhador, claro que foi um problema no começo e ainda é para muitos. Mais um penduricalho, né? Para que serve isso? Notem como é difícil. Então, é preciso fazer resgates históricos daquilo que é o nosso papel. Escuta, você tem um risco que pode tirar a tua saúde, que pode tirar a tua vida. Qual é o apelo, né? E hoje, por isso eu reforço a mídia quando ela é bem feita, quando ela é responsável e comprometida. Olha, quando você não usa o teu óculos, a vítima é você, enquanto um trabalhador que descumpre uma ordem. Quando você não usa uma máscara, que te protege inicialmente, mas que também protege o teu entorno, você pode comprometer a continuidade de uma obra, de um setor inteiro, e quiçá de uma região, porque cada um está cuidando do seu canteiro, né? Cada um está cuidando da sua casa, do seu segmento. E a construção civil não pode jamais ser diferente disso. Quando eu digo que a equação traz muitas variáveis, Jean, ela traz
uma importância de canteiro pelo ambiente interno, mas esse sujeito transita, ele vai para casa no final do dia, e ele volta no início da manhã e ele é parte de um todo. Quando eu digo que uma reforma também tem o seu olhar, e eu apelo um pouco para quem está fazendo nesse momento serviços, né, de qualquer maneira, vinculados à construção civil, a mesma importância. O convencimento desse indivíduo de que a máscara é sim no momento eficaz, tem a sua eficácia aí, em torno de 70%, se não me falha a memória, mas ela é uma medida importantíssima de barreira, né? Ela é física, é um equipamento que você veste e você precisa usar corretamente, e precisa sim, como elemento prático, né? Como elemento palpável, ser entregue a este funcionário, a este colega, colaborador, prestador de serviço, e, como reza a questão legal, obrigações, né, Jean? Gostaria de abordar só um pouquinho sobre direitos e deveres. O nosso trabalhador, vinculado diretamente ou não, nós temos aí a possibilidade da terceirização irrestrita, né, a partir do entendimento do STF, mas todos aqueles que estão ao nosso entorno têm as suas obrigações. E nós entraríamos num campo onde não é mais só uma sugestão. Não é só eu acho que, olha, bacana, tem uma campanha. Nós precisamos transformar isso em responsabilidades. E o meu direito de ter a máscara também entra no meu dever de usar, entendeu? O meu dever de empregador de fornecer uma máscara vai até o meu direito de documentar isso. E até de fazer uma advertência ou de tomar providências quando isso não é levado a cabo. Nas ruas, e aí o comércio, né? Nós estamos numa cidade abençoada, né? A gente vê um compromisso das pessoas, né? De modo geral, acredito que sim. Mas nós precisamos ficar de olho. É o exercício do momento, Jean. Você fez uma pergunta de máscara, eu estou divagando, mas não existe opção B. Vou fazer o uso da máscara descartável, de tecido, não profissional, de acordo com aquilo que a empresa pôde, mas com a higienização e o uso apropriado e correto. É uma falta de respeito, ele transcende a questão legal, ele transcende o momento empresa, a relação capital e trabalho. É o indivíduo que precisa se respeitar e respeitar os demais. Eu não afeto mais agora só a mim quando não uso uma máscara, eu posso afetar uma comunidade inteira. Então este é um aspecto que precisa ser levado em conta e absolutamente controlado, sob pena de, para o futuro, restarmos aí com problemas de saúde. Seria agora o ápice, né? Seria o nosso pior cenário, perdermos vida por conta de contágio e perder o controle sobre isso. Mas também, né, amanhã ou depois, eu tive uma doença lá, eu acho que eu não usava máscara. Olha, eu acho que não me deram a máscara certa. Eu usei a máscara, mas eu tinha uma poeira que era uma outra máscara. Então, é preciso muito compromisso em torno desse tema para as obras. Muito bem. O tema da live das 10h30 da SIC desta quinta-feira, 21 de maio, uma nova realidade nos canteiros de obras. E o convidado é o empresário, professor, especialista em engenharia de segurança e coordenador do Comitê de Políticas e Relações do Trabalho do Sinduscom, o Aguinaldo Mantovani. Chegou uma pergunta aqui do Glaucio Bauer, que é a seguinte, viu, Aguinaldo? Você acredita que alguns novos hábitos adotados por conta do vírus continuarão ou até se tornarão normas de segurança do trabalho após passar o surto? Excelente a pergunta, né? Eu acredito em 3 cenários possíveis, assim, né? Eu tenho a impressão que a nossa vida passou por um momento já. Nós tivemos um primeiro momento muito dramático, muito novo, de ninguém saía para nada. Nós tivemos uns 15 dias aí, em alguns locais isso está retornando, mas é cada modelo, né? Então eu acredito num cenário que ainda nós precisávamos entender algumas coisas, e foram os primeiros 15 dias mais difíceis, né? Nós não víamos ninguém na rua, parecia um cenário mesmo de guerra, assim, de total reclusão de todos. Isso foi um momento difícil, mas foi um momento de reflexão. Neste período, as empresas buscaram o que fazer com 60 anos, acima de 60 anos.
O que eu vou rever nos meus procedimentos? Então nós tínhamos esse cenário. Voltamos, né? Todos os dias a gente busca uma forma de voltar de outra forma. É preciso voltar. Nós temos um momento intermediário. Eu vou buscar a máscara para falar do momento intermediário. A máscara vai passar. Não é possível que as indústrias de batom vão quebrar, né? Odontologia para quê? Né? Então a máscara eu acredito que vai passar. E aí nós teríamos uma fase que eu acredito que não é que a pergunta fala em se nós teríamos alguma coisa que pode ser aproveitada. Eu acho que temos algumas coisas que devem ser aproveitadas e nós estamos, se por um lado, vivendo um problema, né, nessa geração aí, eu acho que nesse século não tínhamos nada disso, e agora veio para nos trazer lições, né, aprendizados, e eu acredito que para todos, né, a nossa forma de comunicar é extraordinariamente revolucionária, né, para algumas pessoas. Eu acredito sim que teremos muita coisa a ser aproveitada. É uma escola diária, cada dia um novo dia e cada dia um detalhe a mais. O que eu falo? Olha isso aqui. Higiene é uma coisa, né, eu quero pedir a desculpa, né, mas obra não é lá um ambiente muito limpo. Pela condição da obra, não é uma sujeira, mas é um ambiente empoeirado, quando é chuva, é barro. E tem lá, como eu falei, refeitórios, banheiros, que, na medida do possível, deveriam ser tão limpos quanto qualquer outra indústria. Trata-se, portanto, de um ambiente que o indivíduo apropria para o seu uso, que é provisório, mas não pode ser precário. Eu costumo fazer essas duas distinções, o que é provisório e não precário. Como é o uso da máscara, né? Ele é provisório, mas não poderia ser precário. Então, respondendo assim de modo bem objetivo, sim, nós teremos que ter nós temos que aproveitar essa oportunidade para fazer mudanças com certeza nos nossos hábitos. E elas já estão chegando. Ouvi alguma coisa, acho que de algum político, que o Covid acelerou o futuro. Não tem verdade mais absoluta. Nós daremos um passo à frente, certeza, em função de tudo que estamos vivendo. É uma questão de observar, baixar a cabeça, né, e verificar de que forma isso pode acontecer, mas certamente vai acontecer. Obrigado mais uma vez pela audiência. Quero convidá-los para a nossa live desta sexta-feira, assunto bastante interessante para os empresários, sobre compras públicas, abrem leque de oportunidades. E quem vai estar aqui com a gente é o Edson Zorek, que é o atual secretário municipal de Planejamento e Gestão, que vai dar detalhes, né, sobre esse processo todo de licitações, principalmente as eletrônicas, e também vai detalhar aqui para a gente o funcionamento do escritório de compras públicas, que funciona aqui na Associação Comercial. O convidado da live de hoje, uma nova realidade nos canteiros de obra, é o empresário, professor especialista em engenharia de segurança, Aguinaldo Mantovani, que é um amigo de muita data, né? Muitos anos, né? Estamos quase entregando a idade aqui, né? Então, daqui a pouco vamos receber presente. Aguinaldo, como funciona a amplitude das ações que devem ser observadas? O tamanho da empresa é o que determina isso? Enquanto pacote, né, Jean, eu acredito assim, novamente o conceito. Eu tenho um funcionário fazendo a substituição de revestimentos no banheiro da minha casa. Uma reforma simples e pequena. Como que é esse trabalhador? Ele chega, qual o procedimento que ele adota, de onde ele veio, como ele veio, né? Que meios de transporte ele utilizou e como ele se comporta nesse ambiente de trabalho tão pequeno. Vamos imaginar a menor obra possível, né, com uma pessoa. Qual seria a diferença para o indivíduo, né, que está ali diante de riscos, inclusive de contaminação? Nenhuma. Veja que, claro, documentação praticamente nenhuma. Fiz um contrato ali de um dia ou dois, ele faz o trabalho dele e vai embora. E de uma obra com 1000 funcionários, que vai ter o sujeito fazendo revestimento cerâmico no ambiente sanitário. Então, eu não acredito que devam haver diferenças do comportamento. Aliás, o comportamento é o que está em voga. O comportamento. Sim,
o pacote de medidas administrativas ele deve seguir as normativas, né? A partir de tantos funcionários, eu devo ter uma instalação, eu devo ter documentação, podemos falar um pouquinho sobre isso, mas eu não posso diferenciar, ou seja, assim como acontece no comércio, né? Uma pequena loja tem que tomar suas medidas, assim como uma grande empresa. Ela vai estar proporcional ao seu tamanho, porém, aquilo que já está estabelecido, né? Como é assim, deveria ser assim. Imaginem uma série de obras pequenas acontecendo, eu já dei o exemplo, né? Nós vivenciamos, ainda bem, né? Estamos crescendo enquanto município e região, né? As obras estão dispersas e tem obra em todo lugar, né? Certamente todas as pessoas cruzam com alguém da obra, cruzam pela obra, né? Moram do lado de uma obra. Então não deveria ser o tamanho da obra o determinante para as ações. E infelizmente preciso aqui destacar, nós temos muita gente fazendo muita coisa, mas temos ainda também uma parcela significativa que ainda precisa aprimorar, né? Ah não, mas o sujeito veio só hoje, ele só vai fazer para mim a colocação de uma esquadria, e ele chega com uma garrafinha de café, põe do lado, pega a mesma xícara, pega um gole aí. Então, são práticas, e essa pode entrar no conjunto que nós teríamos que mudar, não é? Para o futuro. Será que eu consigo refinar um pouquinho essa minha prática, essa minha conduta? Ontem eu estive com um médico muito respeitado em Cascavel e ele dizia: não é falta de educação do oriental não te cumprimentar, né? Ele tem um outro sistema. É um cuidado a mais que ele tem, né? Não estamos dizendo que o modelo deles é certo ou errado, mas as culturas foram se aprimorando, né? Como somos países latinos, queremos abraçar e beijar, né? A todo tempo. E na obra é muito do final do dia. Vamos fazer aqui uma carninha, então vai todo mundo no mesmo copinho. É gostoso, é legal, faz parte do dia a dia, né? Da construção civil, a obra, é a energia, né? Quem é da engenharia já se empolga, vamos fazer mais uma laje, vamos fazer um churrasco. Não podemos abrir mão do convívio, é um convívio diferente. Vamos respeitar cada um com a sua faca, cada um com o seu garfo. Vamos respeitar uma organização mínima para a hora da refeição, copos descartáveis, ou cada um com o seu. Então, isso vai aflorar um pouco agora. Nós teremos que fazer isso agora. É possível que algumas pessoas falem: não, eu não vejo a hora de voltar, mas essa volta, Jean, e não podíamos perder essa oportunidade, ela não vai ser anunciada na noite anterior. Olha, a partir de amanhã acabou. Algumas pessoas me parece que esperam o dia da volta. Mas que volta? Volta do quê? Estamos vivendo isso. E me parece que podemos apropriar o exemplo de quem identificou o problema há mais tempo. Há uma volta natural, dia após dia, com as novas regras. Isso vai fazer parte da nossa vida. Conscientizar as pessoas de que temos sim um problema, até que surja uma vacina ou um remédio, temos um problema. E não estamos salvos, pelo contrário, a gente está, né, aguardando e rezando para que isso não se transforme num caos. Achatamos a curva? Sim, nem se fala mais, né? Achatamos a curva. Nós tínhamos, segundo o secretário de Saúde, uma possibilidade de um problema já no início do mês 4, já estamos indo para o final do mês 5 e estamos controlando as coisas com compromisso, com esse olhar, com esse cuidado, obra após obra, dia após dia, comércio, abre, não abre, volta para a rua, mas volta com máscara. Então é um pacote, né, Jean? A gente está diante disso. A obra vai continuar no seu churrasquinho, acho que sim, né? É o dia a dia do canteiro. Mas vai mudar, tem que mudar, precisa mudar. O chimarrão, como é que faz o chimarrão? Como é que nós adaptamos as nossas culturas? Nós vamos criando modelos, eu tenho dúvida nenhuma que criaremos os modelos, né? Dentro de cada realidade, dentro de cada possibilidade. Não existe um modelo ideal, mas as pessoas que têm o poder da tomada de decisão devem fazer bem isso e contar com a ciência, né? Falávamos também essa semana da importância das ciências, né? A verdade absoluta não está na medicina, nem na engenharia, nem no direito. A verdade absoluta, ou a mais real e a mais possível, é aquela em que você discute, né?
democracia, né? Discute e vê aquilo que pode se extrair desse conjunto de medidas, né? Das ciências aí interrelacionadas. Veja a psicologia, o quanto vamos precisar do apoio, né? Para tratar da cabeça das pessoas, por exemplo, porque o medo é uma coisa inegável. Eu não posso tocar alguma coisa, eu fico com medo, será que passou alguém por aqui? A obra tem muito isso, quando ela admite pessoas de várias partes, né? Uma das vantagens da obra, Jean, é o público, não existe atendimento ao público, a obra é fechada, deveria ser, né? Então não é um público transitório, eu sei quem irá vir e posso inserir medidas para que essa pessoa venha naquela condição. É assim, né, que a gente tem encarado, né, o problema aí. Mais uma vez agradecer a quem nos acompanha. O convidado de hoje é o Aguinaldo Mantovani, que é especialista em segurança do trabalho. E ele disse uma coisa importante aqui, né? Que o novo normal é uma construção diária. Quer dizer, que a normalidade que a gente vai atingir lá na frente vai ser um processo, né, lento, gradual e de mudanças assim que muitos não esperavam. Pegou todo mundo de surpresa, mas enfim, a gente vai ter que se adaptar a elas. Aguinaldo, a gente comentou no começo que uma série de novas medidas, né, foram adotadas nos canteiros de obra para que o setor pudesse continuar funcionando. Mudou alguma coisa também no que se refere à fiscalização? Eu acredito que sim. A fiscalização precisou muito rapidamente criar também o seu modelo, né? Vamos falar um pouquinho do plano de contingência, Jean. Lá no começo, então, o que fazer, por onde sairmos disso, né? É claro que se você já tinha definido um plano, qualquer que fosse ele, para a tua obra, isso ajuda. Por que é que eu isolo uma cabine de alta tensão? Porque eu tenho um risco de choque elétrico, faço um isolamento físico, uma barreira. Ora, mesmo princípio, cada risco, a sua medida, proteção coletiva ou individual, fiscalizável, né? Ou fiscalizada quando as ações ocorrem. E a fiscalização aqui, Jean, se você me permite, ela ocorre pelo órgão competente oficial, vamos pegar o governo estadual, municipal, né? Ou o governo federal, através do agora Ministério da Economia. Essa é uma fiscalização que assusta um pouco mais, mas ela também ocorre pelo Ministério Público do Trabalho, quando depara-se com situações que afetam a coletividade. A fiscalização ocorre pelo órgão que te contratou, né? Eu tenho, por exemplo, uma obra que nós acompanhamos em São Paulo, da Sabesp, por exemplo, onde eu recebi um ofício, eu não poderia não ir. A obra foi determinada como essencial e a fiscalização disse, olha, a primeira coisa que você vai fazer é ir na obra, porque é uma obra de esgotamento sanitário, distribuição de rede de água, então é um recorte, é um fiscal que está nos exigindo. Mas também temos os conselhos profissionais, no nosso caso, o CREA e CAL, né? Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Nós temos o fiscal prefeitura, através das suas secretarias. Nós temos o fiscal vizinho, Jean, que é aquele fiscal que ele levanta, abre a janela e está fiscalizando. Então a fiscalização, ela tem nuances, né? E tem atores que fazem essa vigilância, essa, como você está fazendo aí que eu quero saber, né? E o que a fiscalização cobra? O que ela exige? Ela exige que você mostre o que você está fazendo, de que jeito você está fazendo. E aí surgiram então os planos de contingência, já, que puderam ser desenhados de acordo com cada modelo, e eles são simples. Por incrível que pareça, coloca no papel o que você vai fazer. Obra, o que nós precisamos lá no começo, e isso muito bem aceito, muito aplicável. Eu não posso aglomerar pessoas. E a obra pode ter essa forma de fazer. As pessoas trabalham mais isoladas entre si. Eu não aglomero pessoas para entrar no canteiro. Eu crio, como nos bancos, faixas onde as pessoas aguardam o momento de passar o seu ponto. Eu não aglomero no banheiro. Cada um ocupa, eu tenho uma sinalização, máximo 3 pessoas. E aí tem gente, eu espero. Eu não aglomero no refeitório, nós até fizemos algumas concessões em alguns canteiros, permitindo que eles tomassem as suas refeições em outros locais que foram higienizados. Então as pessoas não ficam mais juntas.
Nós temos o medidor de temperatura em obra hoje, em algumas obras. Nós temos o álcool em gel e a ampliação muito sistêmica dos pontos de lavatórios, porque o melhor bactericida é água com sabão, isso todo mundo devia saber. Né? O álcool em gel é para quando você não pode, mas a água e sabão é um excelente sanitizante e muito fácil de aplicar nas obras. Nós temos o uso das máscaras, nós temos a não compartilhamento de EPIs e ferramentas. Então eu peguei uma furadeira, devolvi a furadeira, alguém passa ali uma solução sanitizante e deixa ela em condições do próximo utilizar. Isso são medidas simples, mas que requer cuidado, atenção, requer capricho de quem está pedindo para fazer, de quem está fazendo. Mas são esses os pontos. A fiscalização, é óbvio que está sensível ao problema e poderia vir e falar, escuta, mas você não está fazendo, vou te autuar. Pode, à medida em que eu exponho uma pessoa a um risco, como qualquer outro sempre foi. Nós falávamos um pouco da questão da insalubridade, né? A possibilidade de transformar uma doença por Covid contraída no canteiro, se isso caracterizaria como acidente de trabalho, doença do trabalho. Isso ainda é um ponto polêmico, mas nós precisamos ter muita clareza. É o teu ambiente de trabalho que promoveu aquilo? Vai ser caracterizado. Não foi. O sujeito veio com uma doença fora do meu controle, é uma pandemia. Eu não tenho esse risco na minha obra. O vetor principal não saiu da minha obra, eu controlei o risco. Então eu não posso atribuir a doença do trabalho. Esse aspecto é mais jurídico, foi discutido e está sendo discutido em várias outras lives e material vasto aí nas pesquisas via internet, mas é importante que as pessoas saibam com clareza. Identifiquei um problema, não tomei providências, eu posso sim, lá na frente, né, ter a consequência presumível. Olha, você tinha um problema, você não fez nada. Por isso a importância da prevenção em todos esses aspectos que a gente abordou. O que nós trazemos como destaque é que o papel aceita tudo. Eu posso escrever o que eu quiser e pontuar, olha que bonito, vou fazer isso. Divisão de turnos, acesso. Estive num canteiro de obras essa semana, as pessoas respeitaram todos os procedimentos de acesso, fizeram o controle e foram todos para dentro do elevador, 20º andar em 8 dentro do elevador. Aí se me desculpa, mas então nós estamos com uma falha de procedimento muito básica, né? Não é para aglomerar, é um momento de distanciamento aí de 1,5 m a 2 das pessoas durante todo o período. Uma tosse ou um espirro, com um uso já meio também precário da máscara, e eu acabo com todo um trabalho que vem sendo construído. Então nós precisamos não só mantermos o que já fizemos, aprimorarmos o que já fizemos e resgatar isso para quem ainda não está praticando, né? Independente desse tamanho de obra. O condomínio, vamos pegar aí que atinge uma faixa muito grande, né, da sociedade. O condomínio quer fazer, aproveitou a pandemia, vamos fazer uma reforma na piscina. É uma obra, é construção civil. Vai trazer trabalhadores, vai trazer o trabalhador que vai aquecer sua comida, que vai se transportar, que vai trazer o cimento, é um setor indústria que está lá fazendo obra, que está reformando o condomínio. Senta com o encarregado, escuta, quais as medidas vamos adotar? Quais as regras aqui do nosso condomínio? Então, você vai seguir as regras do condomínio e agora com mais esse incremento. Isso é papel do administrador. É papel do administrador, que poderá, sim, a ele também vir a responsabilização. Escuta, você trouxe gente aqui para dentro do... Agora acredito que tem um momento diferente, talvez não... O exemplo que eu dei talvez não seja o mais adequado. Mas a gente sabe que é uma atividade, né, que está acontecendo e que precisa ter o mesmo entendimento para que as coisas funcionem. Esta é a live das 10h30 da SIC e o convidado de hoje é o especialista em segurança do trabalho, Aguinaldo Mantovani, a quem novamente agradeço pela presença. E Aguinaldo, saindo um pouquinho dessa questão específica, né, da pandemia, mas aproveitando aqui a tua experiência em relação ao assunto, os acidentes de trabalho custam uma fortuna para o Brasil todo ano, né? Algo em torno, se você puder me corrigir, 12 bilhões de reais por ano em média, né? As regras e as normas que têm sido cada vez mais rígidas,
tem ajudado, Aguinaldo, a reduzir os acidentes e esse custo? Pergunta muito fácil de responder, né? É pergunta da mais alta importância, mas a prevenção sempre custou menos, né? Ela tem o seu custo, mas nós precisamos reafirmar, Jean, e isso é muito bacana o tema, né? Sim, os números são estes, é um dinheiro extraordinário. É o primeiro dinheiro, né? Nós estamos falando de um dinheiro imediato, mas nós temos uma consequência aí. O acidente de trabalho traz consequências muito nefastas, né? Ele deixa o trabalhador em idade laboral útil em casa, e esse trabalhador em casa, ele vai ter tanta possibilidade de fazer o que não presta, né? A propensão a álcool e drogas, a violência, o estímulo aos filhos, uma série... Assim, manter um trabalhador saudável nos parece tão óbvio, né? Mas é um dever fundamental. As ações de controle, né? Quando elas são postas de maneira organizada, a partir do entendimento, olha, vou fazer tal coisa, que risco eu tenho, eu diria para vocês que ela seria, hoje, por exemplo, é uma deselegância alguém perguntar se você comprar um produto, ele pedir se você quer com nota, né? A gente precisa praticar o que é correto. Então, a nota fiscal de um produto, ela deveria acompanhar o produto sem essa pergunta. Quando você vai oferecer um serviço, você jamais devia perguntar, viu, você quer com segurança ou sem, né? Isso não poderia ser, a segurança do trabalho deve estar, ela é parte. É como vender, fica até difícil o exemplo, de tamanho absurdo que seríamos, né, em pensar assim, não, eu vou fazer, mas a segurança deixa de lado. Nós estamos tratando de vidas. Alguns acidentes pode tornar improdutivo, ou pode tornar incapaz uma potência, uma pessoa, uma vida humana a serviço de uma construtora, né? É uma máquina, é o trabalho, é muito digno para os dois lados, né? A força de trabalho, é bonito de ver alguém trabalhando dentro de toda a sua capacidade. E é muito triste, eu tive uma experiência muito ruim, uma marcação de uma quadra de esportes, não tinha nada, só o terreno, algumas estaquinhas, e o sujeito foi pregar uma linha e ela soltou-se do prego ali, o prego soltou do gabarito e atingiu e furou o olho de um menino de 20 e poucos anos e acabou com ele, pelo não uso de um óculos de R$10. Então, por R$10 e falta de pulso, porque aí, tem que usar o óculos, se não quiser usar, tá bom. E você tira do mercado um garoto cheio de sonhos que ficou cego. E ele teve uma lesão muito grave, o prego entrou como uma lança e perfurou outras camadas, ele inclusive perdeu o olho. Isso é muito triste, porque faltou tudo. Faltou alguém olhar e falar, ele vai trabalhar para mim, eu preciso que ele ponha um óculos. Jean, então assim, é claro que acidentes e doenças podem ocorrer na vida de todos nós a qualquer instante, no trânsito, né? Qualquer razão. Mas se você, por uma análise depois de acidente, puder dizer assim, olha, eu poderia ter evitado, isso é muito triste, né? Então, até deixando a matemática de lado, que a matemática é uma coisa da vida de todo mundo, mas nem falando em números, só pela vida, né? Só pela possibilidade dessa pessoa trabalhar ou não mais trabalhar, já seria uma tragédia particular, né? Para cada pessoa envolvida aí. Aguinaldo, a gente tem uma pergunta aqui do Mauro, na Ambientec. Muito obrigado, Mauro, pela participação. Ele está pedindo o seguinte: como o Simpluscom fiscaliza as obras onde há contratação de PF? Deve ser pessoa física. Né? Pois o problema maior de falta de segurança está justamente nas pequenas obras. Bacana, Mauro. Pergunta que precisaria uma outra live, mas nós vamos responder, tá? Fica tranquilo. Nós temos um convênio, e muito jóia a tua pergunta, porque é esclarecedor para uma série de eventuais pessoas que também estão assistindo. O Simpluscom participa de um programa chamado Comitê de Incentivo à Formalidade, que foi criado já há 18, 19 anos, tá? Eu participo dele desde o começo, tenho esse privilégio. Ele está ativo no momento
E faz, uma hora eu passo essa informação, se for do teu interesse, eu via lá do Sinduscom também, ele faz um trabalho extraordinário de levantamento de condições de canteiro de obra, independente se é empresa associada ou não. Por estatística e, lamentavelmente, as empresas elas têm um conjunto um pouquinho melhor de condições de atender a legislação como um todo, nos seus aspectos documentais e depois de práticos também. O PF, como você se refere provavelmente à pessoa física, ou a esse empreendedor, ele até se esconde, ele cria estruturas empresariais fraudulentas para ficar escondido, nem o CPF não aparece. E contrata pessoas e edifica obras para entrar no mercado de modo desleal e competir de maneira também desleal, o que a gente contesta e condena. Sim, está nesse segmento o maior número de problemas, né? Isso já é resultado de pesquisas aí junto às instituições de saúde, por exemplo. Se você pegar o acesso de pessoas que têm atendimento prioritário, pós-saúde, hospitais e tal, e você for buscar, porque o atendimento agora é prioridade, então cortou o pé, atende a vítima. Mas nós estamos com alguns projetos para identificar de onde saiu esse cara, por que ele está machucado nesta condição e desta forma. E a gente já está com alguns números que são bastante preocupantes, tá? É um segmento, a gente chama de subsetor ou de paralelo ao setor à margem, né? O Sinduscom tem esse programa, hoje com o trabalho de um profissional, um colega nosso, que faz a triagem, né? Eles fazem parceirados aos sindicatos dos trabalhadores, ao Conselho de Engenharia, então, faz visitas aos canteiros de obra, levanta as condições, pede providências, documenta, prazo, cumpre, beleza, não cumpre, denúncia aos órgãos competentes. É um pouco chato? É o nosso papel? Não deveria ser. A gente, na verdade, está contribuindo dentro daquela gama, né, de fiscais. Então, também somos fiscais ao Sinduscom. Teve essa iniciativa já há muitos anos, ainda numa gestão muito antiga de uma presidência que tivemos e que optou em criar por dispositivo legal. Então, é um órgão, nós criamos uma possibilidade. Então, fizemos um termo de cooperação técnica com várias cidades do Paraná, né? Somos as principais cidades, e esse trabalho tem resultados bons, porque a partir do momento em que o sujeito está construindo, ele fala, opa, mas então eu tenho que seguir regras? Sim, senhor, está fazendo uma atividade que tem normas, precisa cumprir. Alguns deles cumprem, isso é favorável ao setor. Podemos avançar? Sim. Estamos trabalhando? Estamos a campo. Hoje, nosso pessoal, inclusive, está em Foz do Iguaçu, levantando obras, apontando, e isso tudo está disponível para consulta. Né? Claro que a gente preserva a condição de nome das pessoas que estão envolvidas, mas os números são bastante significativos e nós esperamos que possa contribuir também com esse problema agora. Né? O Aguinaldo Mantovani é convidado da live de hoje, é uma nova realidade nos canteiros de obra. Ele é empresário, professor especialista em segurança do trabalho, está chegando aos cinquentinha, né, Aguinaldo? Você está me lembrando muito disso, estou preocupado. Ele é natural de Arapongas, norte do Paraná, e está em Cascavel há cerca de 40 anos, é pai de 4 filhos. Aguinaldo, essa situação toda tão atípica, voltando agora a falar do coronavírus, pode trazer alguma contribuição, na sua opinião, no que se refere às relações do trabalho? Olha, eu vejo que sim, Jean. A primeira coisa que precisou acontecer, e eu acho que foi bom, está sendo bom, né? Nós nos aproximamos. É uma forma de aproximação, né? Eu acho que a preocupação com a família do trabalhador, escuta lá na sua casa, onde é que você mora, com quantos você mora, está morando com a mãe, sabe? Eu acho que nós desarmamos um pouco, sabe, Jean? Eu penso assim, né? Eventualmente eu posso até me frustrar ou estar enganado, mas a relação de capital e trabalho sempre foi conflituosa em alguns aspectos, né? Eu mando, você obedece, tem que ser assim porque eu quero que seja assim. Eu acho que esse momento que coloca a gente tão equilibrado, né? Do seu ponto de vista da ameaça, né? Nós estamos com uma ameaça e não importa se o meu carro é melhor que o teu, se a minha casa, nós temos uma ameaça comum e essa relação, essa possibilidade de ir até o canteiro e poder enxergar a pessoa, o brilho no olho, sabe? Eu costumo valorizar as pessoas em todas as formas, assim, pela sua conduta, né, como trabalhador, sabe? Tem que respeitar, né? Sai cedo de casa, enfrenta
coletivo, enfrenta frio, né? Então, eu acredito muito que nós melhoraremos a nossa condição enquanto patrões e empregados. Eu tenho que defender isso, porque eu vejo isso. Eu acho que nenhum trabalhador, por menor que seja o seu contrato de trabalho, por menor que seja o seu salário, né? Nenhum trabalhador merece ser esquecido. Você passou da idade já, de qualquer forma vou ter que mandar embora. Então, nós tivemos tantos casos, né, de pessoas acima de 60, e aí como fazer? Né? Acredito que tem trabalhador que não volta mais. Olha o drama, né? Dispensou, não sabemos o que será do futuro. Será que esse trabalhador, o que será que ele pensa enquanto indivíduo, né? Poxa, não vou mais trabalhar? Para quem vou trabalhar? Em que condições vou trabalhar? Então, naturalmente, as relações do trabalho sofrerão essa nova análise. De que forma eu posso, né? Quando eu falei de competências, tem gente tão boa já. Você sabe que eu tive vou falar uma história aqui que eu pedi desculpa para vocês, mas eu precisava explicar sobre o tal do risco biológico. E como explicar isso lá atrás? Hoje está fácil, né? E para dar o exemplo, como estávamos tratando com trabalhadores, eu fiz um desenho com a caixinha acoplada de um vaso sanitário. Mostrei a cordinha e falei, olha, você vai usar o banheiro, vai dar descarga, né? Puxar a descarga, acionar ali aquela região da cordinha é muito suja, né? Ela é muito infectada. Você fez a tua higiene pessoal e pôs a mão na cordinha antes de lavar a mão, né? Porque o banheiro de obra, as coisas não estão juntas. Banheiro, depois lavatório. Então, eu não faço a minha higienização e lavo a mão para depois acionar. E a gente não faz isso, né? Você usa o vaso, aciona. E eu dei esse exemplo, falei, olha, essa região aqui, essa corda, ela é o risco biológico. Se alguém que passou por aqui estiver com alguma bactéria, deposita ali essa bactéria, o próximo absorve essa bactéria. Aí penetra no organismo, dependendo da condição de saúde, as comorbidades que a gente fala, né? Você pode vir a ter um problema. Dei esse exemplo e passando para outro assunto. Dias depois, numa das minhas obras, um trabalhador quietinho num canto me chamou, seu Guinaldo, eu fiz um negócio aqui, queria que o senhor olhasse e tal. Ele simplesmente amarrou uma cordinha até o chão, prolongou a cordinha, fixou um pedaço de madeira com uma dobradiça e fez com um aceleradorzinho ali, ele fez um dispositivo para acionar. Ele falou, olha, o senhor falou daquele risco e tal, então agora não coloco mais a mão aí não, eu fiz aqui, ó, eu pus uma pedaleira e eu não coloco a mão nessa cordinha, ninguém mais, né? Então aciona do mesmo modo a água da descarga, sem que pudesse, né, sem que precise colocar a mão. Então, quando a gente fala de acelerar o futuro, eu estou contando uma história já tem 10 anos, e esse senhor é um abençoado, né? Ele captou a mensagem, fez alguma coisa, porque não adianta ficar falando, né? Ele fez, me chamou, eu cumprimentei. Então, é um pouco isso, sabe? Será que todos podem ajudar? Será que o volume que as pessoas podem ajudar? Ou será que eu preciso ser uma autoridade para evitar o contato, né, manual? Será que eu precisei de um engenheiro para prolongar a cordinha do vaso? E a gente ainda tem tanta obra que nem o vaso tem, né, infelizmente, que passa a ser quase um contrassenso, mas olha o volume de possibilidades se nós começarmos a pensar nessas coisas, né? Então, acredito que sim, nós, de alguma maneira, fazer essa aproximação com quem está lá, porque precisa estar lá, né? É pouco comum você ver o dono da obra no banheiro da obra, né? Ou eventualmente até o próprio engenheiro. Então, assim, faça o que vocês quiserem, porque é vocês que vão usar, né? Então, eu acho que agora passa por um momento assim, somos todos iguais, né? A gente tem que estar atento a isso, porque isso vai afetar a todos, né? Aguinaldo, você, quando chegou aqui, na Sala Paraná, onde acontecem as lives das 10h30 da SIC, você contou uma história muito interessante e que também é um dos grandes ganhos que eu entendo. Sempre tem um lado bom de qualquer situação dramática, né? E a pandemia também ensina isso. Eu gostaria que você compartilhasse, viu, Aguinaldo, porque é uma coisa tão interessante para quem está ouvindo, está assistindo essa live agora, ou que vai assistir futuramente no YouTube, que é um gesto tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão grandioso, que só o ser humano consegue, né? Que é o único animal na natureza que pode ser grato e solidário ao mesmo tempo. É o único, né? Deus fez o homem com essa condição tão especial.
Eu gostaria que você compartilhasse esse gesto, Aguinaldo, porque realmente ele é inspirador e pode fazer com que todos nós possamos sair, né, dessa pandemia melhores. Por favor. Eu tenho a impressão que você se refere às ligações. Agora você me pegou, né? Porque essa não estava no nosso escopo. Mas é assim, gente, o Jean comentou várias vezes sobre a idade, né? Não era também o nosso combinado. Nós estamos vivendo uma forma de comunicar sem precedentes, né? O telefone virou eu acho que se tem alguém que não vai entrar em dificuldade é venda de celulares, né? A primeira coisa que o cara precisa é um celular. Mas assim, grupo, e imagem, mensagem, e que bacana, né? Um simples toque mandou uma mensagem para um grupo de 200, né? Legal, isso é legal. Mas aí há um pouco menos de um mês, eu fiz um propósito pessoal, e aí o Jean agora me colocou numa saia justa, mas está me trazendo tanta coisa boa, diariamente, né? 2 vezes por dia, qual fosse um medicamento que eu tenho que tomar no horário, né? Pela manhã e pela tarde eu busco na minha agenda e busco nas minhas lembranças, porque os melhores amigos talvez não sejam aqueles que estejam nos grupos e nas nossas agendas hoje virtuais e digitais. Eu lembro de alguém que teve uma importância na minha vida, um parente, um amigo esquecido em outro estado, né? E ligo para essa pessoa. Na velha e boa ligação mesmo, né? Que você digita ali o número e fala com a pessoa. Não é o WhatsApp de mensagem e nem o WhatsApp de verbo, né? É ligação. Oi, tudo bem? Tudo bem. Para perguntar se a pessoa está bem, o que ela está fazendo, se ela está trabalhando. Chega a ser curioso porque as pessoas falam, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada, eu quero saber como é que você está. E eu faço isso regularmente, já há uns 20 dias, e é muito bacana. Acho que vou escrever alguma coisa aí para frente, porque eu resgatei contatos, a pessoa fica numa alegria, pergunta como é que a gente está, nossa, teus filhos. É conversa de 5 minutos, gente, não é conversa de quem não tem o que fazer, mas você desliga o telefone com 50 quilos a menos, você fala que bacana. A gente não sabe o futuro, mas qualquer que seja esse futuro, eu resgatei uma coisa tão bacana, falei com essa pessoa, né? Olha, é surpreendente, é gostoso de sentir a emoção, de imaginar o semblante da pessoa, né? Depois, eventualmente, a gente começa até a trocar umas fotos, mas é uma experiência, Jean, você me perdoa, eu não estava preparado, mas é uma coisa muito rica, é um exercício meu, assim, de minha vontade de fazer, e que está me trazendo alegrias, né, diárias, assim. Às vezes eu tenho notícias não tão boas, né, já conversei com alguns que, perdi minha mãe no ano passado, sabe a coisa da história da vida, mas ela se sentiu confortada, né, para uma das pessoas eu falei, eu estou te dando um abraço aqui pela fala, né, e recebo muitos abraços também desta forma, está muito legal fazer isso, Jean. Eu agradeço, né, você me colocou aí, mas é assim, uma experiência única e fica como uma sugestão aí. Aguinaldo, eu que agradeço o fato de você ter compartilhado isso com a gente. Antes de tudo, nós somos seres humanos que têm sentimento, que têm história, que têm passado, né, que têm presente, um presente difícil para todos nós, mas a gente não pode esquecer a nossa essência, né, de ser gente que sente, que chora, né, que ama, que sofre, ou seja, que tem... né, que transborda em sentimentos, né? A gente não pode esquecer isso. E obrigado, Aguinaldo, essa dica que você deu. Eu tenho tantos amigos, infelizmente eu não pratico isso, e vou começar a praticar. É uma experiência boa. E só pelas coisas boas que você relatou aqui, do cara que fica feliz, do cara que se sente emocionado e valorizado, enfim, nessa época de tanta tecnologia, e em alguns casos de tanta frieza, uma palavra amiga realmente reconforta e renova as energias, né? Nos dá esperança de que a gente pode sim, né? Enquanto espécie, superar tudo isso e ser ainda melhor, né? Então, quem nos acompanhou nessa live de hoje foi Aguinaldo Mantovani, que é especialista em segurança no trabalho, quem mais uma vez eu agradeço. Obrigado, Aguinaldo. Imagina, estamos juntos. E quero ter vocês aqui na próxima, tá? De amanhã, sexta-feira, com o Edson Zorek, que vai falar para a gente aqui sobre as licitações, né, e o escritório de compras aqui de Cascavel. Muito obrigado a todos. Obrigado, meu.